Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amado e querido irmão em Cristo. Hoje é um dia feliz, um dia muito alegre para mim. Hoje é o dia 16 do mês de Abib, o dia em que o meu Senhor e Salvador ressuscitou. É um dia comemorativo porque Ele vive, mas foi nessa data que Ele levantou-se para me dar a vida eterna. E louvado seja Deus pelo meu Salvador, porque foi Cristo que morreu por mim. Sendo eu pecador, condenado à perdição, Ele ressuscita para me dar vida. E louvado seja o Eterno, por ter dado o seu Filho amado. Por isso precisamos nós, a cada dia, estudar a Bíblia, compreender a verdade dos seus ensinamentos, porque tudo que precisamos está na Bíblia. Quando a Bíblia diz que no livro de Daniel 7:25, que o homem do pecado, o filho da perdição, ia cuidar de mexer no calendário de Deus, nas festas religiosas e também na sua santa lei, era justamente para apagar da mente humana a grandeza do amor de Deus. Por isso eu amo cada dia mais as Escrituras, porque nela contém a verdade que preciso. Como diz no Salmo 119, versículo 5, ela é lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. Por isso eu descanso cada dia mais nas Escrituras. E quando o Senhor Jesus diz que você deve examinar as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, e são elas que testificam dele, como está no livro de São João 5,39, marca uma responsabilidade para você e para mim. Em Mateus 22:29, Jesus diz: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras. Nós encontramos na Bíblia todo o fato histórico que haveria de acontecer com o meu Senhor. Há 1500 anos, foi ensinado aos judeus, através das 3 santas convocações, das 3 festas anuais, que seria a Páscoa, as festas das semanas e também as festas dos tabernáculos. Essas festas têm o seu significado, um ensinamento para o povo de Deus, para compreender e entender. E tudo isso seria feito somente para quem acompanha o calendário divino. Quem acompanha a verdade através dos ensinos do calendário de Deus. O calendário de Deus que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14 em diante. Então, quando eu estudo o calendário, sei dos eventos, dos acontecimentos e até quando o Senhor Jesus vai voltar. Porque o calendário marca tudo. Deixou registrado tudo em perfeita harmonia, como Deus, o Criador, fez e deixou para os que amam e desejam a verdade pesquisar. E por isso, meu querido amigo e irmão, 1500 anos os judeus guardavam essas festividades. Eles comemoravam a Páscoa no dia 14, que é no 6º dia da semana, no dia 14 da lua, da segunda semana, que era a lua crescente. Era o 6º dia da semana. No dia 15, que é o 7º dia da semana da lua crescente, Cristo passou no túmulo. E no dia 16, que é o 1º dia da lua cheia, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então nós temos que compreender tudo isso que a Bíblia ensina, para que nós não cometemos erros, porque as religiões não têm ensinado a verdade a ninguém. Fiquei 30 anos dentro das denominações religiosas e não aprendi nada. Passei a aprender quando eu fui buscar na Bíblia Sagrada a verdade do Senhor. E é o conselho que eu te dou: não confie em mim, mas vá às Escrituras e pesquise, pois o próprio Senhor, Deus de Israel, nos orienta a fazer isto. Pois no livro de Jeremias 17:5 diz que maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. O tempo em que fiquei dentro das religiões fez com que meu coração apartasse de Deus e confiasse nas placas denominacionais. Em vez de eu confiar na palavra de Deus e nas Sagradas Escrituras, confiava apenas no que os mestres falavam. Isto é erro. Por isso digo, não confie em mim, mas vai às Escrituras e pesquise por você mesmo. Pois a sua salvação está entre você e Cristo.
confie no Senhor e busque obedecer sua palavra. Irá bem tu e a tua casa. E o tema de hoje, o Senhor Jesus é a nossa primícia, o ressuscitado. E louvado seja Deus por tão maravilhosa verdade. O apóstolo Paulo, conhecendo e sabendo de toda essa verdade, nos deixou registrado no livro de 1 Coríntios 15, verso 20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Nós temos que estudar a Bíblia para entender tudo que Deus tem para nós, amigo. É na palavra de Deus que encontramos a verdade. Porque Ele é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, verso 105. Em 1 Coríntios 15, de 4 e 8, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Conforme o que as Escrituras havia registrado que haveria de acontecer. O Cordeiro Pascual seria morto no dia 14, que simbolizava Cristo. Cristo, nosso pão asmo, descansou no sepulcro no dia 15, que foi o sábado do Senhor. Ressuscitou no dia 16, como nossa primícia, porque essa era a festividade que existia em Israel, e que todo sincero e verdadeiro cristão deva ainda estar colocando em prática essa festividade maravilhosa que Deus deixou, para o nosso ensino e para o nosso bem. Então, conforme as Escrituras, tudo que estava dentro dessas festividades se cumpriu ao pé da letra. E diz mais a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, verso 23. Contudo, cada um, por sua vez, Cristo primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda vão encontrar com Cristo. Porque os que fazem parte da primeira ressurreição, o qual a segunda morte não tem poder, vão ver Cristo vir nas nuvens do céu, quando o Senhor vir buscar o seu povo. Maravilhosamente também no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 23, ou seja, como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos anunciaria a luz a esse povo, de igual modo a todos os gentios. Jesus é a lâmpada. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas. Então te digo, amigo, siga o Senhor Jesus. Não confie em placa denominacional de igreja. Seja a sua casa a casa de Deus. Seja Cristo o seu pastor. Não confie no homem, porque o próprio livro de Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5, diz que maldito o homem que confia no homem e aparta o teu coração do Senhor. Não é isso que as religiões têm feito? Apartado o teu coração de Deus e a passar a crer apenas nas placas denominacionais? Pare e pense um pouco. E aqui diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama, mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Eu estou feliz, louvado seja Deus. Comemorei a Páscoa do Senhor, fiz a Santa Ceia que o Senhor nos recomendou, como Ele fez com seus discípulos no dia 14 do mês de Abibe. Descansei o dia dos pães asmos, como meu Senhor descansou, que foi o sábado que Ele descansou, e eu descansei o sábado do Senhor. E agora no primeiro dia da semana bíblica, que é a lua cheia, dia 16, estou alegre, feliz, porque meu Cristo vive. Foi o dia que o meu Senhor ressuscitou. E nota o que diz a palavra de Deus, que aconteceu nesse dia, e como Maria foi ao sepulcro,
atrás do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus. Uma à cabeceira e outra aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu em pé Jesus, não conhecendo que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria imaginava que fosse o jardineiro. Rogou-lhe: se tu tiraste daqui, diz-me onde colocastes, e eu o levarei. Então Jesus chamou: Maria. Ela voltou e exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai ao encontrar meus irmãos, diz-lhe assim: estou acedendo ao Pai, ao meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Oh glória, aleluia, seja o nome do Senhor. Somos agora irmão de Cristo, filho do Deus Altíssimo. Ele nos criou, Ele nos restaurou, e devemos nós nos alegrarmos nesse momento, porque foi nesse dia em que Cristo subiu aos céus para nos levar à certeza que agora somos filhos de Deus pelos méritos de Cristo. Que Deus seja louvado, o nome do Eterno, pelo seu grande e infinito amor. E diz mais a palavra do Senhor: assim foi Maria Madalena, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhe tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer naquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu e pôs-se no meio deles e disse: Shalom, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Que maravilhoso ensinamento que Deus deixou. Que maravilhoso ensinamento que Cristo deixou para que nós possamos entender. Por isso, quando Cristo diz que examine as Escrituras, meu querido amigo e irmão, está a verdade bíblica. Você sabia que todos esses ensinamentos estão lá no livro de Levítico, capítulo 23? Que durante 15 longos séculos os judeus guardaram e praticaram essa festividade, que simbolizava a morte, o descanso do Senhor Jesus no sábado no sepulcro e a sua ressurreição no primeiro dia da semana. Durante 1500 anos, a Páscoa sempre deu no sexto dia da semana e sempre teve no primeiro dia da semana também as festas das primícias. Então, o calendário gregoriano não é o calendário bíblico. O calendário gregoriano não é o calendário de Deus. É o calendário feito pelo homem do pecado, pelo filho da perdição. E quando você está comemorando esse calendário,
você não comemora as festividades do Senhor. Você não comemora a verdade bíblica. E é preciso que cada um examine as Escrituras e aprenda a guardar e observar o calendário de Deus. E diz aqui que foi no entardecer do primeiro dia da semana, que é lua cheia. E novamente quero trazer na sua mente para que você entenda, meu amigo e irmão. A lua é o início de cada semana bíblica. Nós temos, portanto, 4 luas no mês. A primeira lua, lua nova, é o primeiro dia do mês, é a primeira semana do mês. A lua crescente é a segunda semana do mês e o primeiro dia da semana. A lua cheia é a terceira semana do mês e também o primeiro dia da semana começa com a lua cheia. E a lua minguante é a quarta semana do mês e o primeiro dia da semana da quarta semana do mês. Então não tem como nós errarmos. A semana do Senhor, ela é regida pela lua. A semana bíblica, quem faz o ciclo mensal é a Bíblia, é a lua. A Bíblia nos ensina isso. E precisamos compreender o ciclo que Deus nos deixou, o ciclo mensal, de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado. Todos irão perante o Senhor adorar, diz o Senhor, no livro de Isaías, capítulo 66, verso 23. E diz assim, no livro de Levítico 23:10, quando tiverdes entrado na terra que hei de dar, e fizerdes a ceifa, trarei ao sacerdote um feixe das espigas como primícia de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. E o sacerdote fará isso no dia seguinte ao sábado. Então lembre e guarde bem em vosso coração que esse ensinamento já era sido ensinado há 1500 anos, até a morte de Cristo. Nunca foi alterado a semana bíblica. Sempre foi a Páscoa comemorada no 6º dia da semana, e sempre a apresentação da oferta das primícias foi sempre no primeiro dia da semana e sempre na lua cheia. E a Páscoa sempre foi comemorada no 6º dia da semana do 6º dia da semana da lua crescente. E no 7º dia da lua crescente, Cristo passou no túmulo, que é o dia 15 do mês de Abib. Diz aqui a profecia do Senhor Ellen White no livro. Diz assim: durante seu ministério, Jesus ressuscitara mortos. Fizera reviver os filhos da viúva de Naim, a filha do principal, Lázaro. Estes não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, estava ainda sujeito à morte. Aquele, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, ascenderam com ele como um troféu de sua vitória e sobre a morte e o sepulcro. Este, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como primícia de meu poder para estarem comigo, onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Desejado de todas as nações. Página 555. Todo esse ensinamento era ensinado através dessas festividades, a qual, durante longos séculos, as igrejas têm apagado da mente do povo e não têm ensinado a importância. Então hoje, o primeiro dia da semana, na lua cheia, é uma festividade, uma alegria imensa, porque isso foi ensinado. Nenhuma colheita era feita em Israel sem que antes trouxesse um molho de cereais para ser apresentado ao sacerdote para ser abençoado.
Da mesma maneira, quando Maria veio tocar em Jesus, Maria disse: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Cristo, como nosso Salvador, teria que se apresentar ao Pai para ver se o seu sacrifício teria sido aceito pelo Pai em favor do resgate do homem. E o Pai aceitou. E louvado seja Deus por isso. E por isso aqui diz ainda, no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 306, diz assim: ao ascender Cristo, enquanto abençoava os seus discípulos, uma multidão de anjos o rodeou, como uma nuvem. Cristo levava consigo uma multidão de cativos. Ele mesmo levara ao Pai as primícias dos que dormiam, como prova de que é vencedor da morte e da sepultura. Junto aos portais da cidade de Deus, uma inumerável multidão de anjos o aguardavam, sua vinda. Ao aproximar-se os anjos da escolta, dirigirem-se ao grupo junto do portal, em tons triunfantes: levantai os portal aos vossas cabeças, levantai-vos a entrada eterna. Entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Indaga os anjos que o esperam. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai os portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, entrará o Rei da Glória. Aleluia, e glória seja a Deus, porque o nosso Rei vive e vive eternamente. Está perto da vinda do Filho de Deus. Sua verdade está sendo apresentada para que você vá às Escrituras e examine. Então hoje, dia 16 do mês de Abib, do calendário divino, é um dia de festividade para aqueles que crêem e esperam o Senhor. Ele está voltando. Louvado seja o nome do Eterno para toda a eternidade. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos pela tua bondade e misericórdia infinita. Ajuda-nos, ó Senhor. Senhor, que o Senhor, o nosso Rei e Salvador, que deixaste tudo escrito que haveria de acontecer e ainda o que há de acontecer, na tua palavra contém todas as informações. Através da tua palavra mostra quando o Senhor vai vir, porque já está registrado o dia e a hora da tua vinda. Ajuda, Senhor, que cada irmão que ouve esse vídeo, que ouve esse áudio, possa tomar decisões ao lado da verdade. Nos abençoe e nos guarde. Salve nossas famílias. E nos abençoa nesse dia maravilhoso, no dia 16 do mês de Abib, no dia das primícias. Nos abençoe e nos guarde. Por amor de nosso amado Salvador Jesus Cristo, é que te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai Celeste. Amém. E no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido tirada de lá. Correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram.
Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Porque levaram o meu senhor. E eu não sei onde o puseram. Então voltou-se para trás e viu Jesus lá, mas não sabia que era Jesus. Mulher, por que choras? A quem estás procurando? Ela, imaginando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria. Senhor. Não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para aquele que é meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo das autoridades dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Que a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles. Recebi o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio. A paz esteja convosco. Põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meu Senhor e meu Deus. Porque me viste, Tomé. Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram.
Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.